Olá, cara e caro estudante, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Suzana Ursi e vamos então fazer nossa revisão da disciplina Avaliação Educacional e da Aprendizagem. Durante essa revisão, eu vou propor 2 desafios para vocês. Primeiramente, responder algumas perguntas que são norteadoras do estudo de vocês e que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Então, tem lá um texto de revisão que, na verdade, contém, então, essas perguntas. Tem tantas perguntas que eu elaborei para vocês responderem e também a gente tem um movimento inverso. Algumas perguntas foram coletadas, entre os participantes, os estudantes, vocês, e eu respondi. Então, esse é o primeiro desafio, explorar esse material. O segundo é elaborar o seu próprio mapa mental para os conhecimentos abordados na disciplina. E aqui nós temos um vídeo do YouTube que pode ajudar nesse sentido. Vários supervisores falaram comigo que vocês gostariam de ter um mapa mental e nada melhor do que vocês construírem o seu próprio mapa mental. Foi uma orientação vocês fazerem isso desde o começo da disciplina. Quem não fez, agora é uma boa hora. Quem já fez pode retomar e aprimorar. Bom, pessoal, então, para subsidiar essas atividades, bem como a prova, e também para fazer o fechamento, ajudando aqui na formação de vocês, porque a avaliação é um tema central que vocês vão usar e ter que refletir muito enquanto professores, a gente vai ter aqui um pequeno subsídio e isso vai ajudar, inclusive, também a fazer o mapeamento. Então, a primeira coisa que eu queria recordar com vocês é que ao longo da disciplina nós discutimos sobre avaliação no contexto escolar, seus aspectos históricos, políticos e sociais. Vimos suas diferentes concepções, os tipos de avaliação, suas funções e principais instrumentos, além de conversarmos também sobre a importância da avaliação educacional nos processos de ensino e aprendizagem, e que isso não ocorre de forma neutra, já que a perspectiva de avaliação está diretamente relacionada com a nossa visão do mundo. Ou seja, além de uma dimensão pedagógica, a avaliação também carrega aí suas dimensões políticas e sociais. Isso foi feito ao longo das nossas semanas e abordando diferentes temas, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Bom, nós começamos, pessoal, pensando um pouco sobre a importância de mudar a concepção que nós temos de avaliação normalmente, como algo terrível, algo que está distanciado da aprendizagem, muitas vezes como um castigo. Não, as concepções mais atuais mostram que a avaliação é um ponto importantíssimo da formação e da aprendizagem. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar atualmente. Nós vimos, então, que essa perspectiva foi mudando ao longo do tempo. Então, o texto que nós lemos algumas partes durante a disciplina foi a avaliação educacional, concepções e embates teóricos. Então, aqui, pessoal, tem um quadro que eu julgo bastante importante, que ele resume essas concepções, a concepção de avaliação como mensuração, baseada em objetivos, como juízo de valor, negociação e a hibridização. E essa tabela também vai mostrar as tendências de cada concepção, tanto aquelas que estão restritas, circunscritas a um período, quanto aquelas que são mais abrangentes. Então, é bem importante conhecer, entender e correlacionar, entender essas concepções junto com os momentos históricos, sociais nas quais elas surgem. Outra coisa que a gente estudou bastante foi os tipos de avaliação. Então, nós começamos na aula 2 a falar da avaliação diagnóstica, que é importantíssima. Passamos, então, a falar da avaliação somativa, nas entrevistas com a professora Rita, e também da avaliação formativa,
tivemos, então, conversas tanto com a professora Rita quanto com a professora Vera, que ambas trouxeram aspectos bem importantes desses tipos de provas. E aqui eu estou apresentando um breve resumo para vocês sobre as definições de cada tipo. E eu trouxe também uma imagem, né, que me remete muito ao tipo de avaliação. Então, a avaliação diagnóstica é aquela que a gente faz no começo do processo, né, porque a gente quer aferir quais são os conhecimentos prévios dos nossos estudantes e a gente vai incorporar isso na nossa prática pedagógica. Por quê? Porque todos os estudos têm demonstrado que a gente elabora um novo conhecimento a partir daquilo que nós já sabemos. A avaliação formativa, que a gente falou bastante, né? Então ela envolve aí um ciclo de processo de ensino-aprendizagem, da avaliação, do retorno para os estudantes e também para o professor, né? Ela informa toda a comunidade escolar e aprimoramento, e assim por diante, né? Então, o processo de aprendizagem tem um peso muito grande. Já diferente da avaliação somativa, que ela vai aferir o resultado final, né, desse processo e busca-se uma classificação dos estudantes. Então, bem importante saber esses tipos de avaliação e também ser capaz de reconhecer, né, em um exemplo prático dessas avaliações e também descrever um exemplo. Lá nas atividades do ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ter exercícios sobre isso. Quando a gente falou, então, também dos tipos de avaliação, a gente viu que cada tipo está diretamente relacionado com alguns objetivos. E é muito importante ter em mente, então, esses objetivos. Aqui na disciplina, a gente usou como referencial norteador a taxonomia de Bloom. Existem muitos outros, né? Nessa taxonomia, a gente tem 3 principais domínios, que são os afetivo, psicomotor e o cognitivo. E dentro desse domínio cognitivo, a gente tem 6 categorias importantes de objetivos. Pessoal, sempre vale lembrar, né, que a categorização pode ter um pouco de sobreposição, e que é uma forma mais didática, né, usando aí no senso comum da palavra, de apresentar. Mas ela vai desde objetivos mais simples, como conhecimento e compreensão, até os mais avançados, como a síntese e avaliação, passando pela aplicação e a análise. Então, é importante reconhecer quando uma atividade, né, uma avaliação, aborda esses tipos de objetivos. É importante que vocês reconheçam isso e consigam aplicar. Outro ponto que a gente estudou bastante foi, principalmente na nossa 5ª aula, foram os instrumentos de avaliação. Então, nós vimos que tem alguns instrumentos, como os exames, os testes, né, que são mais relacionados com as avaliações somativas. Já outros instrumentos, como o seminário, atividades individuais em salas, atividades em grupo, como eu estou ilustrando aqui, produção de texto, apresentação teatral, projetos, portfólio, e principalmente a autoavaliação, são bem afeitos à avaliação formativa. Existe um tipo de instrumento que é universal e que pode ser considerado melhor que os outros? Não, né, pessoal? Tudo vai depender dos objetivos. Então, objetivo, estratégia didática e avaliação têm que estar em grande sintonia. Nós também vimos e estudamos as avaliações institucionais e externas. E aqui a professora Vivian nos trouxe de forma bastante clara, na sua videoaula, quais seriam as limitações desse tipo de avaliação. Então, eu estou colocando aqui para vocês recordarem, né, todas elas. Não vou detalhar aqui, mas também vou deixar esses slides disponíveis para vocês.
para vocês poderem recordar. Agora, um ponto que eu queria também exaltar é que existem possibilidades importantes, né? Então, dependendo do tipo de aplicação que é feita, né, dos resultados dessas avaliações, ela pode ter, assim, pode ter consequências muito positivas, né? Então, vai depender novamente do contexto. Aqui no nosso sistema educacional, algumas avaliações externas importantes são a Avaliação Nacional da Educação Básica, a Prova Brasil, a Avaliação Nacional de Alfabetização, o Exame Nacional do Ensino Médio e internacionalmente, mas que é aplicada no Brasil, nós temos o Programa Internacional da Avaliação de Alunos. Vale destacar, pessoal, que cada uma delas é direcionada a um determinado público, com determinada periodicidade e possui finalidades diferentes de acordo com seus objetivos, né? Então, professora Suzana, eu preciso saber tudo sobre cada uma dessas provas? Não, né? Mas é importante saber que elas existem e que a gente tem essa grande diversidade e que de alguma forma elas modulam muito, podem modular, né, a atuação do professor. Uma prova externa que apareceu muito, inclusive nas dúvidas e nos questionamentos dos alunos dessa disciplina, é a questão do vestibular, né? Então, a importância da gente refletir e pensar que a gente não pode ter um caráter estritamente propedêutico, né? Principalmente no ensino médio, ou seja, aquele tipo de ensino que visa só que o aluno se prepare para o próximo nível de ensino. A gente tem que pensar hoje em dia na formação integral e global do nosso estudante e muitas vezes é difícil balancear tudo isso, né? Mas a gente tem bons exemplos de que isso é possível. Bom, outros aspectos que nós estudamos na nossa disciplina foram as questões étnico-raciais, né, que nós vimos que ainda hoje, infelizmente, a gente tem essas questões postas e isso pode atrapalhar muito o processo de ensino-aprendizagem, causando mais desigualdade. Nós vimos a questão também do currículo, né, então a relação da avaliação com o currículo, como isso é muito próximo e tem que ser. E também a gente estudou finalmente um pouquinho da questão de como a avaliação pode estar a favor da emancipação do cidadão, do estudante, né, numa perspectiva muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado também desses aspectos. Bom, pessoal, então, aqui eu coloquei um pequeno mapa mental sobre os mapas mentais, né? Então, aqui é uma coisa bem que a gente chama metacognitiva. E eu trouxe alguns temas principais como sugestões para vocês incluírem no mapa de vocês, né? Então, pensar nas 5 concepções de avaliação e suas tendências ao longo da história, os 3 tipos de avaliação, né, a diagnóstica, formativa e somativa, pensar nessa questão da relação do erro, das provas e do medo, da aflição que isso pode causar nos estudantes, né, que está muito relacionado com a concepção somativa, nos instrumentos, a questão das avaliações externas, pensando em limites e possibilidades, e também nos objetivos da taxonomia de Bloom. Então, acho que se vocês conseguirem fazer um mapa mental aqui, vocês vão contemplar muito bem todos os conhecimentos que nós abordamos nas disciplinas. E vocês podem ainda postar isso nos fóruns de discussão e trocar experiências com os seus colegas e também com os nossos formadores. Finalmente, eu quero desejar que vocês tenham um bom estudo, uma boa prova. Até a próxima oportunidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da disciplina. Para mim foi uma honra estar com vocês.